no Evangelho de João, aliás, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Mateus capítulo 5, vamos ler a partir do verso de número 38 até o verso de número 48. Mateus 5, de 38 a 48. Esse texto ele está incluso, ou está no meio, de um grande sermão que Jesus pregou, chamado Sermão da Montanha. Então Jesus pregando esse sermão, que começa no capítulo 5 de Mateus e termina no capítulo 7, no final do capítulo 7, contém no seu escopo geral esta palavra de Jesus, que eu separei para a nossa meditação nessa noite. Esse texto está comigo durante toda a semana e eu venho pensando nele e refletindo sobre esse texto, com o propósito de compartilhar com os irmãos, porque ele foi muito importante na minha vida pessoal. Por isso eu quero pregar e ao mesmo tempo testemunhar da eficácia desta palavra de Jesus na vida de cada um de nós. Tá bem? Então, ouvistes o que foi dito, em algumas traduções diz o que foi dito aos antigos, olho por olho e dente por dente. Vocês ouviram, Jesus estava falando com os discípulos dele, vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, anote essa frase, eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Então, Jesus está dizendo assim, olha, na lei diz olho por olho, dente por dente. Eu estou dizendo para você, qualquer que bater na sua face direita, oferece também a esquerda. Então, eu, porém, vos digo, há uma colocação diferente de Jesus a respeito daquilo que estava na lei. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, aquele que bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Anote essa frase, oferece-lhe também a esquerda. Tá bom? Anote essa frase. Próximo. E ao que quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica ou a capa, deixe que leve também a tua capa. Anote também essa expressão, deixe que leve também a tua capa. Próximo. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha ou 1000 passos, vai com ele 2000 milhas ou 2000 passos. Anote essa frase, vai com ele 2000 passos ou 2 milhas. Próximo. Dá a quem te pedir e não voltes as costas a quem te pedir emprestado. Próximo. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Ouviram isso? Então, o próximo vai lhe dizer outra coisa a respeito. Eu, porém, vos digo, anote essa frase, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Anote esses dois verbos, amai e orai. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Próximo. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Portanto, Deus derrama o seu sol e a sua chuva sobre todos, incondicionalmente. Próximo. Pois se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também fazem deste mesmo modo. Não fazem eles deste mesmo modo? Sim. Qual recompensa que você tem se você amar quem te ama? Anote isso. Que recompensa você tem se você somente amar aqueles que te amam? Aí vai o passo seguinte, verso 47. Se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Os gentios também não fazem isso? O que há de diferente na sua vida
se você faz igual os gentios fazem? Que diferença há se você faz igual os demais religiosos fazem? Qual é a diferença? Aí o 48 agora. Sede, pois, perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai Celestial. Anote isso. Qual que é o seu padrão? É o mundo onde você vive? São os bons exemplos que você tem das pessoas boas? Ou o Pai Celestial é o seu padrão definitivo e final? Então, guarde isso. O padrão definitivo e final do cristão é o nosso Pai Celestial. Este é o nosso padrão definitivo. E é a partir disso que tudo se constrói nesse sermão de Jesus. E é a partir dessa visão referencial de Deus como nosso padrão é que se estabelece o que eu quero compartilhar com vocês esta noite. Jesus está tratando nesses textos de quê? Ele está falando de quê aí? Ele está falando de relacionamento. E ele está falando de relacionamentos conflitivos, de relacionamentos problemáticos. Ele está falando de alguém te bater na face, ele está falando de alguém te tomar uma túnica, ele está falando de alguém te obrigar a fazer uma caminhada, ele está falando de situações difíceis que você e qualquer discípulo dele, qualquer cristão, tem que fazer aqui ou acolá, porque assim é a vida ao nosso redor. Nem todas as coisas acontecem como se navegássemos num mar de rosas. Nem todas as coisas acontecem se nós vivêssemos harmonicamente com todas as pessoas ao nosso redor. Se todos os partidos políticos se entendessem, se todas as pessoas nos seus casamentos se compreendessem, se todas as dificuldades do mundo fossem superadas por um espírito de união, não é verdade? Seria muito diferente, mas não é assim. Às vezes nós somos agredidos e às vezes também agredimos. E os nossos relacionamentos se tornam tóxicos por causa da nossa ou maneira de agir ou sendo vítimas do que eventualmente sofremos. Então Jesus está falando de relacionamento. Está falando que o problema da nossa vida no cotidiano são os nossos relacionamentos. E eu aprendi uma coisa nessas leituras. Não faça, olha só, até anotei, não faça com os outros aquilo que você não quer que eles façam com você. Anote essa frase, que ela é complicada. Não faça com os outros aquilo que você não quer que eles façam com você. O problema é que nós fazemos com os outros muitas coisas e queremos que eles não façam as mesmas coisas conosco. Esse é um grande problema desse texto. Nós temos que aprender que nós não devemos fazer com os outros aquilo que nós não queremos que os outros façam conosco. Porque às vezes nós nos colocamos numa condição que achamos que somos capazes de fazer qualquer forma de juízo sobre os outros, mas quando eles fazem o mesmo juízo sobre a gente não gosta. Acha que não é correto, acha que não é bom. Então o texto está mostrando que nós temos que ter a sensibilidade de lidar com as nossas diferenças sem que haja o conteúdo da agressão dentro dos nossos relacionamentos. Então, para isso é importante que nós aprendamos que os nossos relacionamentos devem considerar os outros tão importantes como nós nos consideramos importantes. De modo que, olhando para o outro, nós vamos nos enxergar no outro e queremos que o outro se enxergue em nós, de modo que nós trataremos o outro como se fôssemos nós, e o outro nos tratará como se fôssemos ele. E assim nós vamos olhando a possibilidade de construir algo especial. Até aí nós estamos falando de atitudes humanas. Por isso que lá no passado, desde a antiguidade, os homens procuraram criar leis e códigos, orientações, para que as relações pudessem ser paritárias, pudessem ser relações de
de bom senso entre as pessoas, de bom juízo entre as pessoas, para criar harmonia entre a relação das pessoas. Não era assim? Eu até anotei, desde a antiguidade, os homens tentaram resolver esses problemas de harmonia, bom senso e juízo na conveniência, para que a nossa vida pudesse gerar um bem comum e todos pudessem experimentar a bênção da harmonia, da paz, da prosperidade, do crescimento em conjunto. Mas será que é isso que acontece? Será que as nossas leis promovem isso? As nossas leis muitas vezes promovem o que ela chama de justiça, mas às vezes nem as leis resolvem as nossas diferenças pessoais. Então parece que há uma necessidade de algo diferente, superlativo, além dos nossos arranjos humanos, para que a nossa vida pudesse alcançar esse status de bem-estar e de bem-aventurança, a construção do reino de Deus, em equidade, retidão, justiça, amor e paz. Mas muitas vezes a gente não consegue isso, porque a nossa natureza humana não se conforma com o ensino de Jesus. A nossa natureza humana resiste ao ensino de Jesus. A nossa natureza humana, ela se distancia do ensino de Jesus. E é por isso que muitas vezes o que Jesus promete não acontece. Não por falha dele ou por falha da sua promessa, mas por incompetência da nossa parte de perceber a sutileza do seu ensino, aceitar o seu ensino e praticar o seu ensino. Não é verdade? Então, eu queria que vocês compreendessem comigo esse texto que nós estamos considerando. Lá pelo ano 2285 antes de Cristo, é muito tempo, né? 2285 antes de Cristo, até o ano 2242 antes de Cristo, viveu um indivíduo chamado Hammurabi. Ele escreveu um código chamado o Código de Hammurabi. Ele vivia na região da Mesopotâmia, da Babilônia, e ele escreveu esse código, que se tornou um código famoso no mundo inteiro, e até hoje é um código importante e famoso, o Código de Hammurabi. Dentro deste código existia uma lei chamada Lei de Talião, Lex Talionem, que significava olho por olho, dente por dente. Você já ouviu isso no texto de hoje? Olho por olho, dente por dente. Esse código era tão importante que influenciou até o povo de Israel, que incluiu isso em algumas passagens da Escritura. Olho por olho e dente por dente. O que era isso? Se alguém ofendeu alguém, prejudicando um olho, deveria pagar com o seu próprio olho. Então, um olho machucado ou ofendido será restituído com o olho machucado ou ofendido. Um membro decepado seria considerado, então, como reparação ao decepar-se o membro do ofensor. Assim, a lei se estabelecia nessa paridade. Dessa retribuição chamava-se no código retribuição direta. Ou seja, se você fez alguma coisa comigo, então alguma coisa vai ser feita com você na mesma medida, na mesma grandeza, na mesma ordem. Então, você não devia fazer mal a ninguém, porque você receberia exatamente um mal igual. Isso era uma lei. Então, isso produzia um sentimento de vingança. Se você fizer alguma coisa comigo, eu vou dar o troco, 100% do jeito que você me ofendeu. Eu vou te ofender justamente na medida em que você me ofendeu. Isso parece uma coisa muito justa, né? Olho por olho, dente por dente. Mas a dificuldade é que às vezes você ofendeu um dente cariado e tinha que pagar com o dente correto, porque você não tinha dente cariado para pagar. Como é que você ia fazer ajustamento dessa diferença? Então, entendemos nós hoje
distante do código, que eles tinham esse código, não era para gerar uma oportunidade de vingança. Esse código existia para habilitar os juízes a avaliar o dano e pensar numa compensação para esse dano. Então esta lei estava para ser utilizada pelos juízes para que as paridades fossem executadas, de modo que um ofensor tivesse a justa punição pelo ofendido que ele fez, pela ofensa que ele fez. Então era uma lei que os juízes utilizavam para garantir que a sociedade seria justa e seria punida na medida em que desobedecesse ou que ofendesse o seu semelhante com um julgamento idêntico. Assim que, por exemplo, um nobre, quando fosse ofendido por outro nobre, por exemplo, era olho por olho, então o nobre teria que pagar com o seu próprio olho o olho ofendido. Mas se um nobre fosse ofendido por uma pessoa que não tinha nobreza, o que não tinha nobreza não tinha que pagar com o olho, tinha que pagar com uma quantidade de valor compensatória a essa maneira de ter ofendido aquele outro. Por quê? Porque entendia-se que aquele que dependia do seu trabalho cotidiano, se perdesse alguma coisa que fosse de valor para o seu próprio trabalho, para a sua própria sobrevivência, ele não teria como continuar vivendo e assim seria uma injustiça. Então, criou-se um elemento de paridade. Daí a razão porque o juiz é muito importante no julgamento de uma causa. Ele avalia o dano e ele prevê o que aquele dano significa em termos de reparação ou em termos de punição daquele que praticou o dano. O fato é que um dano cometido precisa de uma reparação. E a lei de Italião previa essa reparação, rigorosa reparação. Mas também não é só reparação, é a compensação. Se alguém me ofendeu, a ofensa vai ser reparada, mas eu tenho que ser compensado, porque paralelamente a essa ofensa, muitas coisas aconteceram comigo que não teriam acontecido se não fosse essa ofensa. Então esta aí era a lei humana que eles encontraram para equilibrar a sociedade, equilibrar as relações interpessoais. As pessoas precisavam trabalhar de tal maneira que elas não ofendessem o seu semelhante. Caso ofendessem, elas seriam plenamente responsáveis pela reparação e pela compensação. Então a sociedade andava mais justa, porque havia um rigoroso controle sobre os relacionamentos, no sentido de ninguém poder prejudicar ninguém. Esse código, ele vive até hoje, em certo sentido, porque ele deu uma base para todas as legislações que vieram depois dele. E essas legislações foram importantes, porque mostraram que uma sociedade, uma família, uma comunidade, uma pessoa pode e deve viver de maneira tal que ela faça aos outros aquilo que ela gostaria que os outros fizessem a ela. Assim, se eu quero fazer o bem a uma pessoa, porque eu sei que aquela pessoa também vai fazer o bem para mim. E nessa reciprocidade nós construímos uma relação saudável. O pior é quando eu espero que o outro faça o bem para mim, mas eu faço o que é ruim para ele. Aí a relação se desequilibra, porque eu faço uma coisa ruim, mas espero do outro uma coisa boa. Aí não há compensação, aí há uma descompensação. Por esta razão é que nós temos que ter um cuidado e aprender com Jesus, não somente a aplicação dessa lei, que teoricamente era para conduzir a sociedade para um ponto de equilíbrio, mas a natureza humana é pecaminosa e nós nunca conseguimos um ponto de equilíbrio se não mudarmos dentro de nós o padrão de julgamento. Então tem que haver uma mudança no nosso coração para que a gente possa superar e transformar isso que seria apenas um legalismo num outro estilo de vida que pudesse levar essa relação para um nível superior.
que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: tudo que nós fazemos na vida, fazemos por uma rotina. Você concorda comigo? Tudo que nós fazemos, fazemos por uma rotina. 99% da nossa vida é feito por uma rotina. Nós estamos acostumados a fazer, fazemos durante todo o dia, do mesmo jeito. É uma rotina. Só que a rotina é a expressão do nosso conteúdo mental, é a expressão do nosso conteúdo de conhecimento, de aprendizado, é o conteúdo das nossas crenças, é o conteúdo dos nossos sentimentos, é o conteúdo da maneira como nós nos vemos e como nós vemos o mundo ao nosso redor. É a maneira como nós nos construímos como pessoa. Então, isso que rotineiramente nós fazemos. Então, nós estamos acostumados a magoar os outros e na nossa rotina diária nós vamos magoar os outros todos os dias. Porque faz parte da nossa rotina agir como normalmente agimos. E muitas vezes a rotina não nos traz consciência. Ela só é a repetição de determinados padrões todos os dias. Então, se uma pessoa tem um modo de falar com a outra pessoa e esse modo de falar é agressivo, todos os dias ela vai falar com as pessoas e o seu modo de falar será a expressão do seu modo de ser, da construção que tem dentro dessa pessoa, da construção que está presente na cabeça e no sentimento dessa pessoa. Então, basta haver algum gatilho qualquer que mexa com a estabilidade da relação e a rotina vai disparar um comportamento reativo equivalente a uma maneira de ser que confronta aquilo que aconteceu. Então, para cada situação que acontece, ao invés de nós ajuizarmos a questão, tomarmos uma decisão lúcida, fizermos algo inteligente, nós vamos fazer algo reativo. Bateu, levou. Bateu, levou. Olho por olho, dente por dente. Se você me agride, te agrido, ato contínuo. Se você me ofende, te ofendo, ato contínuo. Não é assim que funciona? É ou não é? Eu sei que tem algumas pessoas que transcendem isso e elas nunca se ofendem mutuamente. Tem casais que nunca se ofenderam mutuamente na vida, nunca discutiram, nunca tiveram um ponto de divergência onde surgisse uma fala mais alta, uma palavra mais dura, né? No mundo acontece. Aqui eu tenho certeza que não acontece, absoluta certeza. Vocês estão rindo por quê? Aqui existe como existe em todos os outros lugares. Por quê? Porque nós estamos com os nossos conteúdos prontos. As construções estão prontas. E elas existem para nos ajudar a tomar decisões. A nos ajudar a fazer as escolhas que nós fazemos. Que na verdade não são escolhas, são repetições de atos que nós normalmente praticamos. Por isso que você vai dizer assim, eu já sei como ele age. Já sei como ele vai fazer isso aí, vai acontecer desse jeito, você vai ver. Porque você já é previsível, porque você age por rotina. Mas Jesus disse, se você agir por rotina, você vai ficar preso numa gaiola emocional, numa gaiola espiritual. Então, nesse texto, Jesus falou assim, olha, eu quero ensinar a vocês uma maneira diferente de pensar, uma maneira diferente de entender. Então, assim, quando alguém te bater numa face, o que você vai fazer? Vai imediatamente bater na face dele. Porque é olho por olho e dente. Essa é a lei da carne mesmo. Se você me ofender, eu vou lhe ofender de modo igual. Mas Jesus falou, não faça isso. Se alguém te bater, foi uma situação que não dependeu de você. Mas oferecer a outra face é uma situação que depende de você. Depende de ser uma escolha sua. Se alguém te obrigar a ir 1 milha com ele, é algo que não depende de você. Mas ir a 2ª milha é algo que depende exclusivamente de você. É algo que você decide. É algo que você escolhe. Então o que Jesus está dizendo? Passe da condição de ofendido para a condição de quem está começando a ter o controle da caminhada.
Porque ser obrigado, você é controlado. Mas quando você decide por você mesmo tomar a decisão de fazer a caminhada, você já não é mais controlado. Você decidiu que vai fazer a caminhada, vai dobrar o percurso, vai andar. Agora você vai andar com quem? Com quem te elogiou? Com quem te abraçou? Aí Jesus está dizendo, que vantagem você vai ter nisso? Se você ama quem te ama, qual a vantagem? Agora, vantagem é você andar a segunda milha com quem não gosta de você. Andar a segunda milha com quem te obriga. Andar a segunda milha em quem te causa embaraço. Andar a segunda milha com quem te desqualifica. Aí é que está a essência do cristianismo. É você transformar com o poder de Deus e com a sua vida e com o seu testemunho as relações dentro das quais você existe e exerce o seu dia a dia. Por isso que você precisa da interferência de Deus nas suas rotinas para transformar a sua mente a fim de que ela seja uma mente conforme a mente de Cristo. Por isso que Paulo diz, transformai-os pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o propósito de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Por quê? Porque se não transformar a mente, você fica preso na rotina. E você precisa vencer a rotina, para que você experimente o novo de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer aqui, Jesus vai dizer assim, sede perfeitos como é perfeito meu Pai. Por que é ser perfeito? Porque o padrão não é o que o outro faz. O padrão é o que Deus espera que você faça. Esse é o padrão. É o padrão transformacional da relação tóxica em uma relação construtiva, inteligente, abençoada e abençoadora. É esse o ensino de Jesus. Quando alguém te obrigar a ir uma milha, vai com ele 2. Cara, mas eu não sou nenhum bobo. Sim, porque se a gente pensar do ponto de vista da lei de Talião, é olho por olho, dente por dente, eu não vou de jeito nenhum. Se eu puder obrigá-lo agora a caminhar uma milha, é eu que vou obrigar agora. Ele me obrigou ontem, hoje eu obrigo. Ele me bateu, ele vai levar. Mas Jesus falou, sai dessa gaiola e olha o mundo com outro olhar. E aí ele nos dá alguns indicativos interessantes. Você quer ver? Deixa eu ler aqui, ó. Olha, coloque aí para mim o capítulo 5, a partir do verso 43. 5:43. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Então, esse é o padrão do olho por olho, dente por dente. É o padrão da vingança, visando uma compensação, uma reparação. Está baseado muitas vezes no ódio, no rancor, na raiva, no dar o troco. Agora veja o que vem no 44. Eu, porém, vos digo, olha, Jesus disse, olha, isso foi dito lá pelos antigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Amai. Amar é uma decisão que Jesus disse que nós podemos tomar. Então, amar não significa uma alegria de estar na companhia daquela pessoa que me violentou ou me machucou. Significa que eu percebo que com esse sentimento eu tenho algo melhor para preencher a minha vida do que com a raiva e com o ódio daquele que me maltrata. Então a minha vida não vai ser plena do ódio de quem me maltrata, para não ser olho por olho, mas ela vai ser plena do amor com o qual eu vou olhar o conjunto, e com esse amor de Deus eu tenho que encontrar uma solução alternativa para o meu relacionamento, a fim de que eu possa, pelo amor, vencer a minha dor. Aí está lá, orai pelos que vos perseguem. O amor sozinho talvez não desse condições de você fazer isso que Jesus falou para você fazer. Mas ele diz, você tem um segundo recurso. Você tem a oração que transcende a sua competência humana. Porque quando você ora a Deus
no sentido de que ele te capacite ou a amar ou a encontrar uma solução que proceda de Deus, a fim de que a presença desse conteúdo no meio dessa rotina diária possa exercer um elemento transformador. Por isso que Paulo diz: transformai-os pela renovação da vossa. E então a oração te leva à presença de Deus, a quem você apresenta o conteúdo da sua dificuldade relacional e de quem vem a capacitação espiritual para você lidar com a rotina que precisa ser transformada. A sua já foi transformada, de relação de ódio e de revolta em relação de amor e oração. Dentro de você existe um polo diferente do que existiria se fosse olho por olho e dente por dente. Agora pode ser olho versus amor e oração que combate esse confronto da rotina destrutiva versus a rotina criativa, a rotina libertadora, transformadora, que procede da graça de Deus. Jesus disse: esse é o cristianismo, esse é o evangelho. É você colocar no lugar da sua raiva, da sua raiz de amargura, da sua tristeza, da sua possibilidade de confronto, colocar um conteúdo novo, uma sabedoria que desce do alto, uma sabedoria que procede do Pai das luzes, que é cheia de sabedoria e cheia de bons frutos. Então isso começa a criar um conteúdo dentro da sua vida e você começa a agir com esse conteúdo e não com aquele conteúdo rotineiro de responder com a mesma medida, olho por olho e dente por dente. Você é capaz de trocar o seu sentimento amargurado, triste, ou revoltado, chateado, aborrecido, recalcado, macambuzo, taciturno, moribundo? Você é capaz de trocar isso por amor e oração? Se você disser que sim, eu vou dizer que você está muito otimista. Porque na grande maioria a gente não consegue fazer isso, sabe por quê? Porque a gente construiu uma rotina dentro da qual a gente acha que todo mundo que nos fere precisa ser ferido em igual medida, igual proporção. Isso é o nosso senso de justiça. Mas se Deus aplicasse esse senso de justiça a cada um de nós, nós seríamos subtrato de pó de nada, ardendo no inferno. Por que Ele faz diferente conosco? Porque Ele acredita na nossa restauração. Ele acredita na nossa redenção. Ele acredita na nossa transformação. E ninguém vive o Evangelho se não acreditar que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Que é poder de Deus agindo na história humana. Então, se eu creio no Evangelho e no poder de Deus, eu tenho que crer que as coisas tóxicas, erradas, ruins, podem ser superadas pelas coisas boas de Deus. Por isso que eu sou testemunha do Evangelho de Jesus Cristo, do poder de Deus, que faz que a gente deixe a raiz de amargura e passe a cultivar o fruto do Espírito. Onde há maldade, que a gente seja capaz de liberar a benignidade. Nisto devemos uma oração fantástica a Francisco de Assis, que diz que onde houver ódio, que eu possa liberar o amor. Onde houver tristeza, que eu possa ser um agente de alegria. Onde houver tudo de ruim, que eu possa ser tudo de bom. O conteúdo da nossa mente, Jesus diz, tem que mudar. E não é algo que alguém tem que te obrigar a fazer. É algo que você escolhe fazer por você mesmo. Andar a segunda milha é algo que você faz por você mesmo. Amar, orar e caminhar com o outro. Você não faz a segunda milha sozinho. Se o outro te obrigar em uma milha, vai com ele 2. É andar com aquele que te maltrata. É estar no caminho com aquele que te machuca. É estar no caminho com aquele cuja rotina é destrutiva. Mas é nesse caminho que você vai experimentar a ação de Deus transformadora
E é nesse caminho que você vai experimentar a conversão, que já aconteceu com você e que, porque aconteceu com você, é possível de acontecer com o outro. Sabe por que a gente não acredita que o outro vai mudar? Porque a gente não é capaz de mudar. Se eu fosse capaz de mudar, e se eu visse a obra de Deus mudando a minha vida, se eu considero que todos os homens são criados à imagem e semelhança de Deus, então eu acreditaria que como Deus operou em mim e eu mudei, Deus operará neste e ele mudará. Deus tem essa crença a nosso respeito. Deus pensa isso a nosso respeito. Por isso que Ele não desiste nunca. Por isso que Ele insiste em nos alcançar. Por isso que Ele bate a porta e quer entrar. Por isso que Ele vem ao nosso encontro, vem buscar e salvar o que se perdeu. Porque Ele acredita que a gente pode experimentar uma transformação na vida, partindo das trevas para a verdadeira luz. Então, isso que Jesus estava ensinando. Então, anotei algumas coisinhas aqui para vocês pensarem, quer ver? Andamos a segunda milha porque foi Ele que nos ensinou a fazer isso. Foi Jesus que ensinou. Nós não andamos a segunda milha porque nós descobrimos a pólvora. Nós andamos a segunda milha porque acreditamos que Jesus sabia o que estava dizendo. E nós somos discípulos dele. E acreditamos que podemos fazer do jeito que ele falou e que vai dar certo. Porque ele sabia o que estava ensinando. E ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E vocês vão encontrar o quê? Um tremendo conflito na vida de vocês. É assim que ele disse? Vocês vão encontrar o descanso para suas almas atribuladas. Para suas almas batidas, chateadas, aborrecidas. Vocês vão encontrar transformação pela operação do Espírito Santo em vocês e através de vocês. Então, nós fazemos porque acreditamos. Ele então, na segunda milha, você decide. Na primeira milha você é empurrado. Na segunda você decide. Você vai escolhendo o seu caminho. Você vai construindo a sua história. Mesmo que você esteja no fundo do poço, mas agora você já está na dimensão da segunda milha. A segunda milha é o caminho menos percorrido pelos cristãos, sabia? É o caminho menos percorrido, mas é o caminho mais efetivo, é você andar com o outro e virar na vida dele um testemunho de transformação, de glória e de bênção. Evangelho, a igreja está na sociedade não para sofrer na sociedade, não para ser a sociedade como a sociedade é, mas ela está na sociedade para andar a segunda milha com a sociedade, sendo um exemplo de transformação de vida, de transformação de rotina, de transformação de conteúdo, de experimentação do reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e as suas coisas certas, a justiça, sua justiça. Justiça é fazer a coisa certa do ponto de vista de Deus. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Então é manifestar no mundo o reino. A segunda milha é esta possibilidade de trazer o reino para dentro das relações que estão sofridas, machucadas, talvez até consideradas insaráveis, incuráveis. Mas eis que faço novas todas as coisas. Se você trouxer os cacos ao altar de Deus, Ele pode restaurar o vaso, porque Ele é perito em restaurar vasos quebrados. E Ele faz isso com você, como o oleiro fez lá na casa do oleiro, quando o vaso partiu em suas mãos. Né? Ele está nos submetendo a um novo teste. Quando Ele diz para a gente andar a segunda milha, Ele está nos submetendo a um novo teste. Lá na primeira milha foi o teste da resiliência, foi o teste da compreensão de que ali era difícil, mas podia acontecer algo novo. Na segunda milha agora o teste é outro. É você tendo a certeza de que você passou da fase primeira, agora você tem que ajudar a reconstruir a fase primeira, como testemunho da sua fé,
como poder da sua oração, como fruto do seu amor, como dependência de Deus, que pode fazer do Evangelho a sua ferramenta, que vai ajudar a salvar aquilo que parecia não ter salvação. Faz sentido? Faz? Faz? Então diga amém. Então pronto. A segunda milha é algo novo. A segunda milha é algo novo, que já aconteceu dentro de você, mas ainda não aconteceu no seu ofensor. Então você sabe que é verdadeiro em você, mas percebe que ainda não é verdadeiro no outro. Então você não pode agora julgar o outro, porque senão você cai na cilada. Agora você tem que, por amor e por oração, acreditar que o outro pode transpor a primeira milha e andar com você na segunda. É a sua maturidade espiritual. É a sua competência espiritual para fazer com que algo que já aconteceu com você, sendo vontade e propósito de Deus, possa acontecer com a pessoa que está ao seu lado, ou com a instituição que está ao seu lado, ou com qualquer sistema, pode ser governo, pode ser qualquer coisa. Acreditar que as coisas tóxicas podem ser transformadas pelo amor de Deus, pela oração e pelo nosso testemunho. Faz sentido? Então pronto. Mais uma assim. Não é o que o outro faz com você, mas o que você faz com aquilo que o outro fez com você. Não é o que o outro faz com você, não é o que o sistema faz com você, não é o que a sociedade faz com você, não é o que o seu parceiro ou parceira faz com você, mas é o que você faz com aquilo que ele fez com você. É como você trata aquilo, é como você age sobre aquilo, é como você pega aquele conteúdo e, à luz da sabedoria de Deus, trabalha com ele e não deixa que aquilo te destrua, mas aquilo seja objeto da sua resposta segundo o coração de Deus. Aí, mas pastor, isso aí é perfeição demais. Por isso que termino de dizer, ser perfeito como meu Pai que está no céu. Porque isso é para gente que quer ampliar sua capacidade, para gente que quer crescer, para gente que quer amadurecer, para gente que quer ter Deus como padrão. Porque senão vai ficar tendo o inimigo como padrão, que de fato quer a sua destruição, e não a sua redenção, levando consigo tudo que lhe pertence, enquanto tóxico, pertence a você, mas depois de restaurado, também continua perdendo a você em vista, porque o Senhor está com as mãos estendidas para te ajudar. É assim que nós vencemos uma nação, assim que nós vencemos situações as mais variadas ao nosso redor. É pela construção daquilo que procede de Deus, predominantemente sobre a construção que procede do diabo. Por isso que a Bíblia diz que maior é o que está em vós do que o que está no mundo. É isso que a Bíblia nos inspira, nos impulsiona a fazer, né? Outra coisa que Jesus está dizendo, como que eu posso transformar aquele que me obriga em meu companheiro de viagem? Aí você vai dizer, isso é obra para Deus. É ótimo, é mesmo, por isso que você tem que orar. Porque humanamente falando é difícil. Mas a Bíblia está dizendo que eu posso transformar aquele que me obriga em meu companheiro de viagem. Por isso que eu tenho que ter a segunda milha, porque senão eu perco a chance, eu perco a oportunidade. Eu só vou conseguir isso se eu andar a segunda milha. Se eu não andar, babau, perdeu. Mas se eu andar a segunda milha, tem chance de acontecer algo novo, transformador, criativo, na vida da gente, na vida da sociedade, na vida das famílias, na vida dos trabalhos, das empresas, de todo mundo. A seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Amém, meu Deus? É perseverar, é lutar, para que a coisa chegue a bom termo. E por fim, uma coisa boa.
quando você estiver desanimando, assim, quase desanimando, pense assim: como seria se fosse eu que estivesse do outro lado? Como seria se ao invés de eu estar na segunda milha, fosse eu que estivesse na primeira, azucrinando a vida de quem está do meu lado e impedindo a criação de um mundo novo e maravilhoso? Como seria se ao invés de você ser a vítima, fosse o algoz? Pense nisso, porque muitas vezes, quando a gente pensa nisso, a gente se converte, porque o Espírito Santo nos convence do juízo, da justiça, do pecado e nos faz perceber coisas extraordinárias. Enxergue a primeira milha como uma oportunidade e enxergue a segunda milha como uma vitória. A vitória de andar a segunda milha para aqueles que, deixando de lado a carnalidade, se concentram no Senhor Deus poderoso da criação, de quem procede todo dom perfeito, toda boa dádiva e tudo que faz a gente construir para a vida eterna. Amém?